Bom, então hoje a gente vai dar só uma lembrada em alguns conceitos da questão da sucessão ecológica e a partir daí fundamentar um pouco a base para que vocês consigam realizar o exercício que está sendo proposto para essa semana. Então, quando a gente está pensando em sucessão, a gente está falando de mudanças que ocorrem nessa comunidade ao longo do tempo. E essa mudança, ela tende sempre a você ir de comunidades mais simples para comunidades mais complexas. E essas mudanças, elas vão ocorrer tanto em caráter estrutural, ou seja, como vai mudando essa composição e essa estrutura da vegetação ao longo do tempo, mas também mudanças que ocorrem no fluxo de energia, na ciclagem de nutrientes, né? E como eu comentei, sempre no sentido de aumento da complexidade. Até que a gente chega a um ponto onde a gente atinge a comunidade madura, e essa comunidade madura, por muitos autores, é chamada de clímax. E clímax vem da palavra clima, que significa a máxima expressão que aquela vegetação vai ter naquela condição de clima. Se vocês lembrarem lá da aula de fatores ecológicos, a gente comentou como era importante essa questão do clima, principalmente temperatura e precipitação, para determinar que tipo de vegetação a gente teria e, consequentemente, os biomas, né? Da mesma forma, essa questão da sucessão está associada a esse desenvolvimento da comunidade naquela condição climática específica. Uma coisa que é importante a gente distinguir são as rotas, né, entre sucessão primária e sucessão secundária. A sucessão primária, aqui representada no desenho de vocês para o lado mais direito, né, mais em vermelho, é aquela que ocorre num substrato recém-formado ou exposto, e ela tende a ter um período inicial bastante lento, justamente porque vem dessa necessidade da formação do substrato a partir, né, da exposição, por exemplo, de uma rocha nua, ou a formação dessa rocha, por exemplo, por uma erupção vulcânica. Então, esse processo inicial ele é muito lento, da formação do solo, das primeiras formas de vida capazes de habitar esse novo substrato, até que tenha-se condições de suportar uma comunidade mais complexa. Então, normalmente, a sucessão primária vai levar milhares de anos para ocorrer a partir desse ponto, né? Sempre nessa tendência de aumento de complexidade ao longo do processo. Por sua vez, a sucessão secundária, que está aqui representado do lado esquerdo, ela tende a ser um processo muito mais rápido e dinâmico, justamente porque o substrato, ou seja, o solo, a base daquele desenvolvimento da comunidade, ele já está presente. Normalmente, o que aconteceu foi a retirada da vegetação, a supressão da vegetação que ocorre ali em cima, seja ela por um desmatamento, por um processo natural, por exemplo, um vendaval ou um deslizamento de terra, né? Ou mesmo a queda de uma árvore, né, por causa de senescência e assim por diante. Como a gente já tem o solo formado, o substrato desenvolvido, normalmente também se tem já aí um conjunto de matéria orgânica, micro-organismos, sementes presentes nesse solo. A velocidade desse processo de regeneração, ele é muito rápido, muito mais rápido, por exemplo, se comparado com a sucessão primária. E a tendência é que num processo de sucessão secundária, essa regeneração, ela vai tender a reconstituir a vegetação que ali originalmente ocupava. Então, houve uma perturbação e após essa perturbação se passa por diversas etapas, de novo, né, uma tendência de aumento de complexidade, até novamente se atingir a floresta madura. É bem importante a gente ter claro e distinguir esses conceitos, porque muitas vezes acaba gerando um pouco de confusão nos alunos,
até porque os termos são semelhantes. Então, se a gente está falando da comunidade como um todo, a gente tem duas possibilidades em termos de processo. Ou ele é sucessão primária, ou é sucessão secundária, como a gente acabou de ver. No entanto, existem outros termos associados a essa questão sucessão que muitas vezes confundem. E aí, por exemplo, quando a gente classifica espécies, plantas especialmente, em grupos ecológicos, porque aí os termos são semelhantes, né? E aí as espécies elas podem ser classificadas em pioneiras, secundárias ou climáxicas, né? E elas são classificadas nesses chamados grupos ecológicos de acordo com a característica ou com o conjunto de características que essas espécies detêm, que elas possuem. Por exemplo, as espécies pioneiras são aquelas que são bastante tolerantes à luz, ou seja, a alta intensidade luminosa, normalmente crescem muito rápido, né? Tem um ciclo de vida relativamente curto, né? E formam um banco de sementes, ou seja, as sementes elas conseguem ficar, justamente por ter dormência, armazenada muito tempo no solo, né? Já por outro lado, no outro extremo, estão as espécies climáticas. Normalmente elas dependem de condições muito específicas para o seu desenvolvimento. Por exemplo, a questão da sombra, elas dependem de um ambiente já mais estruturado para esse desenvolvimento. Também elas são plantas de crescimento bem mais lento e ciclo de vida longo. São plantas chamadas longevas, podem ter centenas, milhares de anos, né? Então, e essas espécies também têm uma grande dependência dos animais nos processos de polinização e dispersão. Então, a classificação das espécies nesses grupos ecológicos, elas também são importantes dentro do entendimento do processo de sucessão. No entanto, a gente tem que ter um cuidado para não misturar o conceito de grupo ecológico com o conceito de sucessão da comunidade, como a gente viu anteriormente. Bom, como que ocorre aí a sucessão secundária em ambientes, né, em ambientes naturais, onde a fonte de perturbação é de origem natural, ou seja, ela pode ser um vendaval, pode ser um deslizamento de terra, pode ser um incêndio, pode ser a queda de uma árvore porque ela terminou seu ciclo, né, então ela entrou em senescência. Nesse aspecto, então, você tinha uma vegetação ali, e essa vegetação ela foi perturbada por esse evento natural. Qual que é a tendência? A tendência é a entrada de luz e o desenvolvimento, especialmente do grupo das pioneiras. E por que que isso ocorre? Basicamente, se lembrar da característica das pioneiras, porque elas são tolerantes à luz e elas formam esse banco de sementes, ou seja, as sementes estão lá no solo esperando esse momento, essa oportunidade em que as condições permitam o desenvolvimento da espécie. Então, o que que ocorre a partir daí? Quando tem essa perturbação, as pioneiras começam a se instalar e depois, consequentemente, elas passam a ser substituídas ao longo do processo de sucessão pelos outros grupos ecológicos. Numa tentativa, né, numa sequência que é a da regeneração dessa floresta nesse local que foi perturbado, né, essa regeneração que a gente chama regeneração natural. E aí, depois de alguns anos dentro desse processo de sucessão, a tendência é nós termos uma floresta muito próxima ao que ela era originalmente. Inclusive, ao ponto de muitas vezes a gente nem saber mais onde foi perturbado ou não, depois de um determinado tempo. Por outro lado, quando a fonte de perturbação é humana, ou seja, uma ação antrópica, por um desmatamento, por uma retirada da vegetação, por algum motivo, para retirada de madeira, para produção agropecuária, ou eventualmente para uma outra finalidade, a gente tem um processo que é bem semelhante a esse das clareiras, em termos de etapas de desenvolvimento. No entanto, geralmente o que ocorre quando as ações são antrópicas é que essa escala, o tamanho é bem maior do que no caso das clareiras.
Um exemplo de atividade antrópica que gera esse tipo de situação é o que o pessoal chama de roça de toco ou roça de coivara, que é um sistema de agricultura muito comum em várias regiões tropicais do planeta, em que os agricultores derrubam um pedaço de floresta, né, de vegetação, muitas vezes colocam fogo, né, isso para facilitar o trabalho, também para disponibilizar nutrientes na forma de cinzas. Depois eles fazem o seu cultivo agrícola, nesse caso aqui, essa foto à direita aqui, né, um cultivo de mandioca, por alguns anos nessa área, até quando começa a diminuir a fertilidade desse solo. Então, quando começa a diminuir a fertilidade desse solo, os agricultores, entre aspas, abandonam esse local, deixam esse local em pousio. E justamente esse período de pousio é um processo, é o período que vai ocorrer esse processo de sucessão secundária, ou seja, um processo de regeneração dessa floresta, até que novamente eu tenha uma estrutura florestal naquele local, que posteriormente, depois de 30, 50 anos, o agricultor vai novamente fazer uma roça naquele local. Esse sistema de agricultura era muito comum antigamente em várias regiões do mundo. No entanto, cada vez mais é difícil verificar isso, porque a maior parte dos agricultores hoje em dia investiu em lavouras permanentes, não mais nesse tipo de agricultura de roça. Mas o interessante é que isso configurava na paisagem aquilo que a gente chama de mosaico de vegetação. Ou seja, a gente tem locais dentro da paisagem onde a gente vê áreas que recém foram abertas para fazer uma roça, uma atividade, áreas que estão sendo cultivadas, áreas que foram abandonadas há pouco tempo, áreas que foram abandonadas há muito tempo e áreas que foram tiveram pouca intervenção. E isso configura essa paisagem, esse mosaico de vegetação, que era muito comum de nós vermos na paisagem, hoje cada vez ele é mais difícil de ser identificado. Uma das questões chaves nesse processo, e que muitas vezes as pessoas questionam, é quanto tempo leva para regenerar depois que houve uma perturbação, né? E essa resposta de quanto tempo, basicamente, depende de dois fatores. O primeiro deles é qual foi a intensidade da perturbação. Ou seja, quanto mais foi perturbada aquela área, mais lento vai ser o processo de recuperação. E isso ocorre basicamente porque a gente afeta dois fatores principais. O primeiro é o banco de sementes. Se vocês lembrarem, lá quando eu falei das pioneiras, eu comentei que elas formavam esse banco de sementes. Então, se a gente prejudicou muito esse solo, interviu muito nesse solo, a gente acabou afetando esse banco de sementes. E a segunda questão é as condições edáficas, ou seja, a fertilidade desse solo. Da mesma forma, se eu coloquei fogo, se eu cultivei por muito tempo, se eu acabei perdendo parte da matéria orgânica, se teve processos erosivos, tudo isso vai afetar a fertilidade desse solo e, consequentemente, dificultar o processo de regeneração, que vai levar mais tempo. O segundo fator é a matriz. E a matriz, se vocês lembrarem da aula de ecologia de paisagem, se refere basicamente àquilo que existe no entorno da área que está se regenerando. Ou seja, o que tem naquela paisagem que, de certa forma, pode contribuir com esse processo de regeneração. E por que o entorno vai contribuir? Basicamente porque ele vai fornecer propágulos, ou seja, sementes, frutos, né, das espécies que estão ali no entorno, e também ela vai fornecer o abrigo e alimentação para os dispersores, que são, em sua maioria, aí, por exemplo, insetos, pássaros, mamíferos, roedores, que consomem esses propágulos nessas áreas que têm vegetação nativa
e acabam trazendo e dispersando essas sementes e frutos na área que está se regenerando, permitindo dessa forma que as espécies se estabeleçam. Então, aqui só alguns exemplos, né? A maior parte das nossas espécies, principalmente as secundárias e climáxicas, elas dependem bastante dos animais nos processos de polinização. Então, a zoofilia é a polinização. E vejam que sem isso não tem formação de frutos nem de sementes. E também a dispersão dos frutos, que nesse caso é a zoocoria, né? Então, muitas das nossas espécies precisam desses animais, precisam que esses animais atuem como vetores da dispersão desses frutos. Aqui só um desenho que tenta representar um pouco esse processo da sucessão secundária, usando como exemplo os estágios de sucessão que a gente tem no estado de Santa Catarina. Vejam que depois de uma intervenção que ocorre nessa vegetação, uma derrubada para retirada de madeira ou para fazer uma atividade agropecuária, como a gente comentou, né, começa esse processo de regeneração da floresta, que no início é marcado por espécies de pequeno porte, basicamente plantas herbáceas, e à medida que isso vai avançando no processo de sucessão, ocorre então uma intensificação e uma diversificação. Tanto na questão da estrutura da vegetação, então a gente passa de plantas herbáceas de pequeno porte até plantas arbóreas de grande porte, quanto também o número de espécies, então a diversidade de espécies, ela vai se modificando bastante. Então, no início a gente tem poucas espécies, e à medida que avança o processo de sucessão, essa diversidade de espécies aumenta significativamente. Outra questão que muda bastante é a interação. Como eu falei para vocês, no início, a maior parte das espécies são pioneiras e elas têm pouca dependência de polinizadores e dispersores. Por outro lado, as espécies arbóreas, né, climáxicas, secundárias, tardias e climáxicas, têm muita dependência de animais, tanto para os eventos de polinização quanto dispersão. Outro fator que altera bastante ao longo do processo é a intensidade de luz, que no início é bastante alta, então são ambientes abertos, né? E depois, quando eu começo já a ter árvores permitem ter sombra. E sombra faz com que a gente tenha mais umidade naquele local, permitindo condições de melhor desenvolvimento, por exemplo, das espécies climáxicas, que precisam desses ambientes mais controlados em termos de temperatura, em termos de umidade e em termos de luminosidade para o seu desenvolvimento. Aqui só alguns exemplos de algumas espécies comuns de serem encontradas em cada um desses momentos do processo de sucessão. Veja que ali embaixo tem uma espécie de escala de tempo, né, em termos de anos. Mas lembrem-se que essa questão do tempo, ou seja, dos anos que leva esse processo de sucessão, ele é muito dependente daqueles dois fatores que eu comentei anteriormente, ou seja, a intensidade de perturbação e a matriz. Porque ele pode ser um processo bastante rápido de regeneração, algumas décadas aí, 30, 40, 50 anos, quando ele pode levar, inclusive, centenas de anos. Então, essa velocidade, ela vai depender desses dois fatores, conforme a gente já comentou anteriormente. Então, aqui essas foram, né, só para lembrar algumas informações básicas sobre o processo de sucessão propriamente dito. Pergunta nessa explicação inicial? Então, vamos ver aqui o exercício propriamente dito
de vocês para essa semana. Deixa eu compartilhar novamente. Então, agora vocês já devem estar vendo um arquivo do Word, que é o arquivo do exercício que vocês precisam desenvolver, né? E, basicamente, o que a gente tem aqui é aquele mesmo desenho do processo de sucessão, né? Sucessão secundária, né? E aqui algumas informações que vocês precisam inserir, descrever para cada um desses estágios de sucessão. Desde nome, data aproximada, formas de vida. Formas de vida significa se é uma planta herbácea, se é uma planta arbustiva, se é uma planta arbórea, se é uma epífita. Então, isso são formas de vida das espécies. Os grupos ecológicos predominantes, ou seja, se são pioneiras, secundárias iniciais, tardias ou climáxicas. Aspectos abióticos, como a questão da luminosidade e ciclagem de nutrientes, e também os aspectos bióticos, como as interações e a diversidade de espécies, né? Rapidamente, eu comentei um pouco isso com vocês agora, vocês também tiveram isso na aula teórica da professora Júlia, e eu também disponibilizei para vocês um texto lá no Moodle que fala especificamente sobre esse processo de sucessão no estado de Santa Catarina. Então, ele vai ajudar vocês bastante a construir as informações que são necessárias para completar essa planilha. Essa planilha está disponível lá no Word, em formato do Word, né? Então, vocês podem, né, editá-la para conseguir fazer esse exercício que está programado para ser finalizado até a próxima semana.